A gente vai começar de uma forma diferente esse webinário e dessa vez a gente vai dar primeiro uma perspectiva global do que está acontecendo na economia, depois uma perspectiva do que está acontecendo no Brasil no mês de novembro, depois a gente vai falar especificamente sobre os nossos fundos ao longo do mês de novembro e Walter e eu vamos apresentar um pouco isso tudo. Fiquem à vontade de fazer perguntas por chat, a gente está com o chat na tela aqui na frente e a gente vai tentar ao máximo introduzir vocês, os assuntos de vocês dentro dessa conversa. A gente está sendo acompanhado pela equipe da FIDUC, que está acompanhando essa conversa toda, e também pelo seu planejador, que deve estar logado aqui nesse momento. Vamos lá. Deixa eu começar introduzindo um assunto. O que está acontecendo no mundo agora e por que você vê, de certa forma, um rally nos mercados financeiros, por que os investimentos têm sido tão generosos ao longo do mês de novembro. Existem duas grandes variáveis nos últimos 20, 25 dias que mudaram muito positivamente a percepção de risco dos mercados. A primeira grande variável é a eleição americana. A eleição do Joe Biden em detrimento do Trump trouxe tranquilidade. O mercado não gosta de surpresa. Joe Biden é político antigo, está no Congresso americano desde o início dos anos 70, são 40, 50 anos quase de profissão. O mercado gosta desse tipo de gente. Além do Joe Biden estar se encaminhando para ser presidente, ele tomou algumas medidas. Vamos falar sobre essas medidas. Ele escolheu para secretária do Tesouro a Janet Yellen, que é uma pessoa claramente razoável, de centro, experiente, não é uma pessoa da extrema esquerda do Partido Democrata, ele se afasta da extrema esquerda do Partido Democrata e, consequentemente, se aproxima do mercado. Isso foi visto como muito positivo e, se não me engano, foi ontem ou mesmo anteontem. Depois, o Trump já está em transição dentro do governo. Ele já admitiu que tem que ir para uma transição e, consequentemente, os mercados todos se acalmaram que não haverá outras disputas que não aquelas que já aconteceram. As pessoas falam muito por não falar, né? É verdade. Trump estava, né? Twitter, sabe que no Twitter ele é forte, para lá e para cá, de não é recontagem, ganhei, de repente... silêncio. O silêncio já indica que já está tudo encaminhado. Perfeito. De uma forma geral, a eleição do Biden é um governo mais de centro. Isso foi bem visto. Isso é um segundo elemento para essa calmaria, esse rally que veio depois disso no mercado. Esse segundo elemento é a vacina. E, nesse sentido, se a vacina de Oxford é particularmente importante, né, Walter? Por quê? É verdade. A gente já tinha algumas notícias sobre vacinas, né? Grande eficácia e quando que elas estariam disponíveis, mas tinha um problema. O problema era a logística. As primeiras vacinas que saíram com resultados positivos tinham a necessidade de ficarem guardadas a menos 70 graus. E aí, para você transportar isso globalmente, em especial para países como o nosso, ainda em desenvolvimento, quentes, é um desafio muito grande e que aumenta muito o custo dessa operação. O que aconteceu agora com a vacina de Oxford é que eles conseguiram fazer com que a temperatura de armazenagem ficasse temperatura tipo geladeira, que aí dá para fazer com o transporte normal que todo mundo está acostumado, o que reduz os custos, não estraga e faz com que isso esteja acessível antes do que estava previsto. Perfeito. Por enquanto, estudos, por enquanto, trabalhos acadêmicos, mas ainda assim, mercado antevê economia, sempre. Mercado é a arena onde preço e valor se encontram, ou seja, o que o mercado está precificando hoje é a economia vai poder trabalhar rapidamente e assim que começar a trabalhar, ela vai trabalhar em larga escala porque a vacina parece que é extremamente eficaz, parece que é extremamente barata e ela funciona para países emergentes, que são os nossos. E é por isso que vocês estão vendo esse rally dentro dos mercados financeiros. Deixa eu colocar para vocês agora uma outra coisa. Tá? Vamos dar uma olhada no ano de 2020. E no ano de 2020, especificamente em agosto, acontece um movimento dentro dos mercados. Em agosto, os mercados começam a fazer uma seleção, a gente marcou isso aqui, uma diferenciação entre os países que estavam melhores colocados e os países que estavam piores colocados. Tá? Vamos falar de dois países muito rapidamente. Né? Vocês têm os países desenvolvidos lá fora e você tem o Brasil.
O Brasil não estava bem colocado. Ele não estava bem colocado por uma razão que Walter vive explicando para vocês nas cartas, que era o risco fiscal. O que quer dizer isso exatamente, Walter? Para traçar um paralelo com a nossa vida, imagine o nosso orçamento doméstico. A gente tem lá as receitas e as despesas. O que a gente costuma tentar fazer? Tem que gastar menos do que a gente ganha. Às vezes não é tão fácil, mas é o que a gente tenta buscar. Para o governo é muito parecido. Ele tem um orçamento, ele tem as receitas que vêm dos impostos e os gastos que ele tem. Normalmente, o governo gasta mais do que arrecada, por isso ele emite dívida. Mas, tudo dentro de uma coisa controlada. O nosso problema é que, às vezes, a gente foge do controle. E esses gastos desordenados fazem com que todo mundo olhe e diga, esse cara, acho que ele não vai pagar o que está devendo. E aí o dinheiro sai do país. Então, essa questão fiscal, ela é raiz para a gente. Assim. A gente precisa olhar para ela. Se a gente equilibrar a questão fiscal, se o governo conseguir entrar num acordo e tiver tudo bem encaminhado, o resto da economia vai seguir bem. Se a gente tomar a decisão errada, coisas não muito boas acontecerão. Vamos falar das coisas piores e das coisas melhores. Nas coisas piores, o dólar subiu muito. E quando ele sobe muito, né, nós brasileiros fomos assustados, quando o dólar for para 5, 5,80, o valor que for, você começa a ter contaminação de inflação no Brasil através de, por exemplo, dolarização da economia. Então, tem ativos que são dolarizados na economia e parte desses ativos começam a ter inflação. É a inflação no curto prazo, no atacado. Tá? No atacado, em largo volume. Mas ela ainda não chegou no varejo brasileiro. E não tem muita gente que acredita que vai chegar, não. Tá? Tem muita gente que diga que isso vai ficar represado dentro do preço de atacado. Esse mesmo fenômeno tem uma outra expressão, e essa é extremamente positiva. Dólar alto, real desvalorizado, pela primeira vez em muito tempo, também trouxe as commodities brasileiras sendo demandadas particularmente pela China e tendo seus preços em dólar subindo. Pensa só, preço em dólar subindo e câmbio favorecendo o exportador. Resultado dessa obra. O setor de agribusiness brasileiro, o setor de exportação de proteína brasileiro, que são importantíssimos, estão ganhando muito dinheiro, trabalhando muito bem, a balança comercial está funcionando no Brasil e ainda por cima tem por trás disso um cenário onde a China, um enorme, gigantesco parceiro comercial brasileiro, está muito bem, está navegando em mares de tranquilidade. Ou seja, esse é um lado positivo do mesmo problema que a gente tinha visto antes, né? Quer dizer, um certo descontrole fiscal, dólar sobe, em compensação, até mesmo o brasileiro hoje olha e fala, eu vou comprar o dólar nesse preço, eu vou pagar esse preço, ou seja, talvez seja melhor esperar. A gente está vendo hoje no Brasil dinheiro entrar na Bolsa de Valores, vindo ou de brasileiros que estão convertendo para real, ou de estrangeiros que estão botando uma parte da poupança deles em moeda local, e a grosso modo a Bolsa Brasileira andou de 95 mil pontos para 106, 107 mil pontos há 2, 3 dias atrás, em um mês ou algo que o valha. Tá? Um outro ponto importante existem algumas reformas que precisam ser feitas pelos governos, pelo nosso governo atual. Tá? 2 grandes reformas, que são a reforma tributária e a reforma administrativa, encara de frente, só vai acontecer em 2021. Tá? Não tem cenário possível de aprovação da reforma tributária e administrativa em 2020. Por outro lado, tem uma PEC que talvez saia agora. Walter, você quer falar um pouco mais sobre essa PEC e, sobretudo, sobre a importância dela para quem está nos ouvindo? Por que isso é particularmente importante? Claro. Depois do segundo turno das eleições municipais, agora no domingo, né, que aí tudo fica meio parado por causa das eleições, o Congresso começa a se movimentar de novo. E tem um assunto em especial. Adivinha qual é? A questão fiscal. Então, essa PEC trata da questão fiscal. Como que ela trata disso? Ela traz o que se chamou no mercado de alguns gatilhos. Que gatilhos são esses? Eles fazem o seguinte: se o nível de endividamento do governo chegar em um determinado patamar, que está lá escrito na PEC, o governo pode e deve tomar algumas medidas para reduzir esse endividamento automaticamente. Que medidas são essas? São medidas como
a proibição da contratação de novos servidores públicos. Então, para de ter concurso. A não ser que seja alguma coisa essencial ou para repor. Mas, assim, não se incha mais a máquina porque o limite de endividamento já está, né, sendo ultrapassado. Outra medida da PEC é super salários. Vamos olhar para esses super salários dos servidores públicos e cortar isso, aquele acúmulo que a gente costuma ver nos jornais. E, por fim, a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho com consequente redução do pagamento para também uma parte dos funcionários públicos. Tudo isso somado diminui as despesas do governo e aquele orçamento fica mais equilibrado, o governo fica com uma imagem mais sólida de bom pagador e o dinheiro entra mais facilmente no Brasil. Perfeito. Então, a gente está passando agora um momento onde a gente tem coisas extremamente favoráveis ao Brasil. A questão da China está tranquila e está importando muito. Nossa balança comercial, o agribusiness brasileiro, o dólar alto. O brasileiro não está comprando muito dólar nesse preço. O americano está olhando, está começando a achar o Brasil barato, está trazendo dinheiro para cá. Mercados claramente andando, a gente vai falar sobre os resultados especificamente dos nossos superfundos agora. E, ao mesmo tempo, uma questão que fica aqui ao lado o tempo inteiro, ameaçando o Brasil o tempo inteiro, que é essa questão fiscal. Tem uma coisa diferente na nossa questão fiscal no Brasil. Tá? Quando você pensa em governos de esquerda, mesmo na Europa continental, França, Espanha, Portugal, Alemanha, por exemplo, esses países já não tratam mais de questão fiscal. Eles já reconhecem que a questão fiscal está acima. Aquilo que aconteceu na Dilma está sendo digerido hoje no governo Dilma pelos brasileiros e cada vez mais os partidos de esquerda mais tradicionais, que estão há mais tempo dentro do exercício do poder, já olham para essa questão e falam assim, olha, isso aí é melhor a gente não entrar porque a última que tentou não deu certo. Não deu certo. E aí tiraram ela. Então, melhor não tentar, discutem-se outras coisas aí, mas a questão fiscal está dada. E acho que a gente vai para isso, inclusive, porque a gente ainda tem prazo até o final do ano, e a ideia, eventualmente, é ter mais certeza. Vamos imaginar que demore um pouco para sair essa PEC. Se o governo sinalizar que, olha, os gastos com auxílio emergencial, por exemplo, olha, eles vão continuar por 3 meses, ou 4, ou 2, não importa, mas que seja definido de forma transparente e clara para todo mundo, beleza, o mercado olha e fala, tá, estamos entendendo, está tudo em ordem. O que não pode acontecer, e a gente não acha que vai acontecer, é aquele tipo de subterfúgio, sabe? A gente vai colocar, mas até quando precisar. Ou então, de onde vai sair o dinheiro? Vamos ver a questão dos precatórios. Ou, vamos tirar do fundo ali que não entra no teto dos gastos. Coisas assim estranhas, algumas das quais que fizeram o último governo cair, né? O penúltimo, na verdade, o governo cair. Então, essa transparência e previsibilidade, a gente entende que o governo deve fazer, o que deve clarear para a gente um 2021 tanto melhor. Perfeito. Então, agora vocês têm uma ideia do que está acontecendo lá fora, politicamente, economicamente, como está o Brasil. A gente falou um pouco sobre o que acontece nos mercados ao longo de novembro. Vamos falar um pouco mais para vocês, e eu imagino que vocês estejam enxergando a essa altura do campeonato. Se a gente vai compartilhar a tela com vocês. A gente vai falar um pouco mais agora sobre mercados. Walter, você quer compartilhar a tela, por favor? Vamos lá. E já para falar de mercados, vamos falar direto de resultado, para não ter muita lenga-lenga. A gente pegou os resultados dos superfundos da FEDUC até ontem, até dia 23. Como é que a gente olhou esse resultado? De uma forma excepcionalmente boa, né? Vocês podem olhar aí os resultados que estão na tela de vocês. A gente teve até dia 23 um CDI, que hoje em dia é super baixinho, da ordem de 0,11%, e aí os nossos superfundos se comportaram desse jeito. O nosso superfundo de renda fixa ultrapassando 130% do CDI, ali com 0,15%, batendo 134% do CDI. A parte de multimercado, é até estranho falar esse número, né? 1.800% do CDI até o dia 23.
a parte de ações, nosso superfundo de ações, com mais de 10%, ficando um pouco abaixo do Ibovespa, e eu vou comentar sobre isso depois para vocês, como isso é positivo. E a nossa previdência, superfundo de previdência, também um grande destaque dos serviços que a gente presta, com mais de 1.400% do CDI. Deixa eu falar uma coisa, Walter, porque acho que é importante explicar isso para quem está nos ouvindo. Isso é reflexo direto de um assunto que a gente vai tratar aqui agora, que é gestão ativa, certo? Ou seja, só para a gente botar isso sob perspectiva, o fundo de multimercado rendeu esses 23 dias de novembro aquilo que, a grosso modo, a taxa Selic rende em um ano. É isso. Fazendo uma generalização, um arredondamento dos números, os fundos de multimercado em novembro, até o dia 23, renderam mais de 2%. Tá? Isso é retrato de quê? É gente no comitê de investimento olhando uma oportunidade e rapidamente capturando cada uma dessas oportunidades ao longo do tempo. É isso? É isso. O que a gente faz, os serviços que a gente presta para os nossos clientes passam por gestão profissional e ativa. Os mercados, eles oscilam, né? Se alguém falar para você, não, eu tenho um investimento aqui que rende muito e olha, todo mês é a mesma coisa, cuidado, porque provavelmente você vai cair num golpe. Isso não existe. Isso já existiu no Brasil do passado, que não existe mais. Hoje, como em qualquer lugar sério do mundo, os investimentos oscilam, e isso é natural. Só que como eles oscilam, é muito difícil fazer essa gestão. O que a gente faz é gestão ativa. E o resultado dessa gestão ativa, só para você ter uma ideia, é que a gente não acha que você deveria, independente do seu perfil, investir tudo em renda fixa, ou tudo em multimercado, ou tudo em ações. Para que você tenha efetivamente uma gestão ativa e profissional, o ideal é que você monte uma carteira, conforme o seu perfil, que é o que você fez quando se tornou cliente da Fiduc. Quer dar uma olhada nesses resultados? Sobre uma visão de carteira, para você ver como eles são interessantes? Vamos, porque isso é fundamental e é parte do valor que a gente entrega. Agora, só para fechar esses números e repetir aquilo que já foi dito, lembre-se sempre, esses números são até o dia 23 de novembro, do dia 1º ao dia 23 de novembro, e a gente usa o CDI contra os mercados que usam o CDI como parâmetro e o Ibovespa contra o mercado que usa o Ibovespa como parâmetro. Vamos tentar dar uma olhada em carteiras com esses mesmos resultados acoplados. Aí você montou sua carteira ali com um pouco de ações, renda fixa, multimercado, conforme o seu perfil. Eu listei aqui alguns perfis. Então, conforme o seu perfil, você vai ter resultados da ordem de 600% do CDI, se você é muito conservador, até 6.200% do CDI, se você é uma pessoa que gosta de correr mais riscos de volatilidade, de oscilação para cima e para baixo. Então, os resultados em novembro, quando você olha uma visão de carteira, que realmente ela pega o que tem de melhor em cada um, você vê resultados excepcionalmente bons. Então, e nessa carteira conservador idoso, quer dizer, uma pessoa que tem pouco tempo para poder usar o seu dinheiro, né? Por exemplo, quantos por cento, Walter, tem de renda fixa extremamente conservador dentro de uma carteira de conservador idoso? Essa carteira que a gente considera a mais conservadora de todas tem 90% do patrimônio em renda fixa e apenas 4% em ações. Mesmo assim, o desempenho é esse que a gente está vendo. Quando a gente tem essa visão de carteira, a gente atinge os melhores resultados possíveis sem precisar passar por uma oscilação tão grande assim. Diminui a oscilação e a gente entrega resultado. E a gente chega a 6.200% de uma carteira de um especialista jovem que tem muito tempo, pode comprar muita volatilidade e, consequentemente, ficar fazendo assim, mas sempre subindo ao longo do tempo. Algumas chances da gente dar uma olhada em fechamento de carteira com prazos maiores do que só o mês de novembro? Vamos olhar daqui a pouquinho. Eu tenho esse gráfico logo. A gente vai ver todos esses perfis e a gente vai ver não só o mês de novembro. A gente vai ver o que aconteceu nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 12, vamos ver tudo aqui, não tem problema. Mas eu queria explorar um pouquinho
qual é o serviço que a gente presta em gestão de carteira, que eu acho fundamental. Para isso, eu vou até tirar essa tela aqui. Cadê? Se a gente fica maior na tela, fica mais bacana para poder acompanhar. Acho que é fundamental que a gente conte um pouco para as pessoas o que é gestão profissional e ativa. E muita gente não é uma coisa do dia a dia. A gente entende isso. A gente está acostumado com um mercado que te vende um monte de produto. E fala, compra aí esse, depois compra aquele outro, e fica ali um balaio de gato que ninguém sabe o que vai sair. O que a gente faz é diferente. A gente faz gestão profissional e ativa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essas carteiras que a gente viu agora, e a sua, uma delas, ou está no meio de uma delas, conforme a distribuição dos seus recursos, a gente faz o seguinte: os gestores no Brasil inteiro e o nosso comitê de investimentos junto com a gente, olhando tudo isso, a gente faz, por exemplo, qual é o melhor balanceamento de setores da economia para investir. Então, por exemplo, você falou agora, os setores exportadores estão se dando muito bem, não apenas no agronegócio, mas, por exemplo, materiais básicos, minério, construção civil está num momento muito bom. Alguns outros, não, serviços não está muito bom. Locadora de veículos, empresas aéreas, né? E isso mexe com o mercado. O que a gente faz é alguns ajustes nesses setores, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Também não é tira esse setor e coloca tudo no outro, não é tudo com moderação. Mas esses ajustes de setores são feitos diariamente, conforme a opinião das pessoas que mais entendem de investimentos no Brasil. Uma outra coisa é quais são as empresas de cada setor. Então, por exemplo, o setor financeiro. Será que é melhor a gente ter ações do Bradesco e do Itaú ou do BTG Pactual, da XP e da B3? Não sei. Os nossos gestores olham isso a todo momento e fazem essas escolhas dentro de cada setor. É por isso que a nossa parte de renda variável, de ações, ela não é igual ao Ibovespa. O Ibovespa sobe, ela sobe igual. Cai, ela cai igual. Não é assim que funciona, porque essas escolhas são diferentes. E o resultado disso é que, quando o Ibovespa sobe muito, como esse mês a gente viu 13%, 14%, a tendência é que a nossa carteira de ações suba um pouco menos. Em compensação, quando cai, a tendência é que caia também menos. Na soma dessas subidas e descidas, com menor oscilação, a gente ganha. E eu vou provar isso para vocês daqui a pouco. Quero ver mostrar ainda. Para já. E só para concluir, uma outra coisa que a gente faz em gestão ativa, falando de renda fixa. Renda fixa é quando você empresta o dinheiro para alguém, para um banco, para uma empresa, para quem quer que seja, para o governo. Quando você empresta, esse título tem um prazo. Se esses prazos forem muito longos, você pode ganhar mais dinheiro, mas a oscilação é maior. Se os prazos são mais curtos, você pode ganhar menos dinheiro, mas as oscilações são menores. Qual é o prazo médio da carteira? Porque existem centenas de títulos, também difícil de calcular. Mas os gestores fazem isso todo dia. Eles compram títulos mais longos ou mais curtos para aproveitar melhor os momentos de alta e se defender nos momentos de baixa. E, por fim, uma outra questão da gestão profissional ativa é o setor externo. Será que a gente deve estar um pouco mais dolarizado ou menos? Será que a gente deve estar mais em ouro e prata ou em commodities, como você comentou? Toda essa parte do mercado externo é regulada nos veículos, principalmente de multimercado, previdência, para tentar tirar o melhor possível daí. Só para dar um exemplo de como isso pode ser complexo, a gente tem uma tendência no mundo, depois das eleições americanas, do dólar começar a ser enfraquecido. Mas, dadas as questões fiscais no Brasil, a gente não sabe se o real vai se valorizar ou não. Então, algumas estratégias são ficar comprado em moedas de outros países contra o dólar e, às vezes, comprado em dólar contra o real. Às vezes muda, às vezes é o real contra o dólar. Mas todos esses ajustes, e muitos outros, peguei aqui alguns exemplos, fazem parte de gestão ativa, cujo resultado final eu vou plotar na tela para você. Deixa eu pegar aqui, cadê? Muita tecnologia.
Esse é o resultado final. Olha que coisa simples. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: o mercado sobe e desce. Gostemos nós ou não. Ele é assim no Brasil, é assim em qualquer lugar do mundo. A gente estava acostumado a ter lá 1% ao mês, 1% ao mês, 1% ao mês. Graças a Deus isso acabou. Então a gente precisa se acostumar com isso. E a gestão ativa, ela entrega o melhor dessa oscilação. Por quê? Ela consegue diminuir essa oscilação, então você não fica com aquele friozão na barriga, tanto quanto ficaria sem isso, mas entrega a rentabilidade esperada ao longo do tempo. Sabe qual que é o grande problema disso, Pedro? É o seguinte: os gestores tiram o melhor dessas oscilações. Eles realmente compram R$1 por 50 centavos. Uma hora ele vai valer R$1. Mas as pessoas têm uma tendência de fazer exatamente o contrário. Por quê? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente está acostumado a comprar produto de investimento e todo mundo vai querer comprar aquilo que rendeu mais ontem, anteontem. Então, em janeiro desse ano, todo mundo oferecia coisas de bolsa de valores. Quando a gente estava agora em abril, depois da grande crise, todo mundo oferecia coisa de dólar, ouro, porque é o que acabou de subir. E aí, sabe o que as pessoas fazem e não fazem corretamente quando elas não contam com gestão ativa? Elas fazem o seguinte: na hora que está caindo, ela fala, o meu dinheiro vai sumir, né? Ela não tem essa percepção de que é uma oscilação natural. Então ela pega e fala, não, eu vou sair, mas olha, quando o mercado melhorar, eu volto. Não, o que você está fazendo é vendendo barato para comprar mais caro depois. Imagina, se você é um comerciante e faz isso, as coisas estão em liquidação e você fala, não, eu não vou comprar agora, depois que tiver bem mais caro eu volto e compro. Não funciona assim. Para investimentos, as pessoas costumam tomar essa má decisão. Aqui no Brasil tem um bom exemplo que eu gosto de dar, que é dólar, né? A maior parte dos brasileiros, quando o dólar sobe, resolve comprar dólar. E quando o dólar cai, deixa de ter vontade de comprar dólar. Isso não faz sentido nenhum, né? Você tem que comprar o dólar quando ele está barato, não quando ele está caro, que é o que esse gráfico, essa onda do Walter está colocando. Exato. E a gente faz isso para todo investimento, né? Vocês podem perceber, a maior parte das pessoas tem a primeira experiência na Bolsa de Valores quando sai a notícia que a Bolsa está batendo recordes. Ela deveria fazer isso quando a Bolsa estivesse super deprimida, porque daí ela vai comprar a mesma coisa, só que mais barata. Então, a gente tem muito ainda a melhorar. E se você já fez isso, não se culpe. Nós somos maus investidores biologicamente. Nem se preocupe com isso. Por isso, ter gestão profissional e ativa é fundamental, porque tem conhecimento, os gestores conhecem muito, têm experiência, têm os recursos e não têm as mesmas emoções que a gente tem na hora de investir. Agora, sabe o que eu acho que vale a pena? Mostrar os resultados, mas não só de novembro, que você tinha falado. Vamos dar uma olhada em como esse mercado oscila mesmo. Eu compilei aqui uns dados para mostrar e eu fiz o seguinte: eu peguei os últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses e 18, 19 e também desde que a FIDUC abriu. Olha que interessante. Eu nem coloquei o mês de novembro aqui, porque senão ia dar uma distorção, porque o mercado realmente é muito favorável em novembro. Olha que interessante. Se a gente pegar os últimos 3 meses, outubro, setembro e agosto, que foram meses ruins, eu coloquei ali a barrinha da direita de cada etapa desse gráfico, é o Ibovespa. Peguei ele para sinalizar o mercado de uma forma geral. Então, se a gente pegar ali o primeiro bloco, são os últimos 3 meses, agosto, setembro e outubro, o Ibovespa foi uma tragédia. O que acontece com as nossas carteiras? Elas também vão mal, porque o mercado oscila. Só que se a gente pegar e ampliar essa visão, ao invés de 3 meses para 6 meses... Tem um ponto. Elas também vão mal, mas todas caem menos do que o Ibovespa. Muito bem colocado. A gente freia a queda. Isso, que você pode ver no segundo gráfico. Lembra que eu falei? Quando o Ibovespa sobe, a gente costuma ficar para baixo. E quando ele cai, a gente costuma ficar para cima dele. Né? Então, o que isso faz? Reduz a oscilação. Mas quer ver como entrega resultado mesmo com menos oscilação? 3 meses.
todo mundo triste, mas o mercado caiu. A gente vai também seguindo. E aí, nesses 3 meses aqui, a gente está falando de agosto, setembro e outubro. Exato. Foram os 3 meses em que o mercado estava para baixo e a gente estava segurando a queda. E você pode ver que segurou muito. Segurou bastante a queda. Depois, se você olhar 6 meses, poxa, o Ibovespa, se você olhar esses 3 mais 3 meses anteriores, o Ibovespa disparou. Isso aí já são os meses de abril, maio, junho, julho. Exato. Maio, junho, julho. Depois do impacto de março, abril da Bolsa caindo, a Bolsa subiu para burro e a gente acompanhou, mas não chega na Bolsa. Tá? E aí, em 12 meses, a gente já pega março e abril, que é a pancada para baixo da crise da pandemia do Covid. A gente, de novo, segura e tem um paraquedas aí importante. Né? Dá para ver no de 12 meses como a gente segura muito. Né? Se comparar com o de 3 meses, a distância é ainda maior. Então, por quê? Porque a gente está reduzindo a oscilação. Mas olha que interessante. Quando você pega 3 meses, é um prazo muito curto. 6 meses também. 12 meses ainda é um prazo muito curto. Conforme você dá mais prazo, você tira o zoom, olha que interessante que acontece. Quando a gente pega 2019 inteiro e 2020 até outubro, mesmo com pandemia, o resultado do mercado é bacana. Tá vendo o gráfico ali do Ibovespa, a última barrinha, ela tem um número interessante ali. Mas olha que legal. A maior parte das nossas carteiras, apesar de oscilar muito menos que o Ibovespa, ganha dele. E ali a gente não tem só ações, a gente tem multimercado e renda fixa junto. A gente reduz essa oscilação, mas entrega resultado. E se a gente quiser ver os resultados da FIDUC, desde que a gente abriu, menos de 3 anos, né, meados de fevereiro... 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses, a gente vai ver uma diferença ainda maior. Todas as nossas carteiras, dentro daqueles perfis que eu falei para vocês, ganham do mercado, ganham do Ibovespa, apresentando muito menos oscilação. Então, eu falei que ia provar, é isso. Gestão ativa e profissional diminui a oscilação e entrega resultado ao longo do tempo. Mas a gente precisa saber que oscila para cima e para baixo, vai ter mês que vai estar mais para lá e mês que vai estar mais para cá. É natural que seja assim. Tem uma frase do maior investidor de todos os tempos nos Estados Unidos que fala o único almoço grátis é diversificação. Tá? E é exatamente isso que a gente está colocando isso. Almoço grátis no sentido de que é muito barato, é de graça você fazer diversificação e quando você olha períodos a partir de menos de 2 anos, você sistematicamente ganha do mercado como um todo. Quando você pega 2 anos e meio, 3 anos, você aumenta essa diferença. Agora, se vocês são investidores de longo prazo, eu espero que vocês sejam investidores de longo prazo, mesmo que o seu dinheiro corrente, você pode ter um perfil de longo prazo dentro da tua carteira, tá? Você vai ganhar mais dinheiro por ter esse tipo de gestão ativa com visão de carteira. Sempre. Essa aqui é a prova matemática disso. É isso. E só para você ver como o mercado oscila, né? E a gente não devia ficar nem desesperado quando ele vai para baixo, nem eufórico quando vai para cima, porque isso nos faria tomar decisões ruins. Olha que interessante. Se você olhar o Ibovespa nos últimos 3 meses, fora novembro, teve gente que falou, nossa, meu dinheiro vai sumir, né? Pô, caiu 9%. É verdade, aí você fica triste. Aí você pega 6 meses, pô, quase, né? Estava negativo 8, vai para positivo 17. Pô, então é muito bom. Na verdade, não é nem muito ruim, nem muito bom. Quando você pega 12 meses, pô, aí pegou a crise do Covid, menos 12. Se você pegar 24 meses, ele está positivo. Então, é natural essa oscilação. Mas, tem uma coisa, eu vou até tirar isso aqui da tela, porque eu queria bater um papo, que é o seguinte, tem algumas coisas sobre o mercado que a gente precisa saber. São as chamadas leis do mercado. E não adianta a gente gostar ou não, elas acontecem. Essas leis do mercado, eu vou tentar resumir em 2, só para simplificar. A primeira lei do mercado é a seguinte: o mercado oscila, os seus investimentos sobem e descem, como a gente acabou de ver. Quando o mercado está bom, eles vão bem, quando o mercado está mal, eles vão mal. A gente capricha para entregar mais do que o mercado, mas o mercado oscila. Se você não gosta de oscilação, você vai ter um problema. Porque a regra geral é a seguinte: se você
quer ter certeza, não, eu não quero que oscila para baixo, eu quero todo mês ter um pouquinho mais. Você consegue fazer isso. Tem um investimento clássico para isso. Caderneta de poupança. Todo mês é um pouquinho mais. Qual que é o problema? É muito pouquinho. Não dá dinheiro nenhum. Não dá. Então, se você quiser ter muita certeza de quanto vai ser, você vai ter que se contentar em nunca ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que aceitar isso que a gente viu aqui, que oscila para cima e oscila para baixo. É natural. A segunda grande lei que a gente precisa conhecer, e o risco de não conhecer é muito grande, é que o mercado oscila, mas ninguém sabe quando e para que direção ele oscila. Todo mundo diz que no mercado só tem gênio. Todo mundo sabe que uma grande crise vai vir e uma grande oportunidade vai aparecer. Só não sabe quando. É isso. Né? Se a gente soubesse, estava tudo bem fácil. Né? A bolsa, por exemplo, imagine que você saiba que a bolsa ia ficar 3 meses caindo e depois em novembro ia subir. O que você fazia? Tirava o dinheiro 3 meses antes. Tem até umas operações que dá para fazer melhores, mas ficava fora do mercado. Então, você estava lá, o mercado caiu e você ficou fora. Vai subir, você entra no mercado e pega o carrinho subindo de novo. Pô, seria ótimo. E tem um monte de gente que tenta te vender isso. Né? Não, vem aqui porque agora é a hora disso, agora é a hora daquilo. A grande verdade é ninguém sabe. Ninguém. Até porque se soubesse não ia te contar também. Né? O que a gente faz são esses ajustes, mas a gente fica no mercado. E aí, quando o mercado vai bem, a gente também vai bem. Quando ele vai mal, a gente segura, o resultado é esse que você viu. Mas lembre-se, o mercado oscila. Não pense que isso vai fazer seu dinheiro sumir, não é verdade. Segunda coisa, não caia em contos de fada. Eu sei que vai subir, eu sei que vai cair, isso não acontece. Esse sobe e desce do mercado tem uma parábola que eu acho interessante e você vai se identificar com isso. Você já andou de montanha-russa? Já. Você gosta? Detesto. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas, se você andou, gostando ou não, a sensação é a mesma. Qual que é a sensação? Você vai lá, se amarra tudo. Enquanto o carrinho está subindo, está tudo bem. Você está aí devagarzinho, beleza, se você não olhar para baixo. Mas na hora que ele embica e começa a cair, você sabe que você não vai morrer, você está todo amarrado ali, aquilo acontece a cada 1 minuto e meio e não vai acontecer nada. Mas o seu corpo está te dizendo, gritando, você vai morrer, sai daí. E esse é o desespero das pessoas que estão ali que gritam. Mas a montanha-russa tem uma vantagem, ela te amarra tanto que você, mesmo no desespero de falar vou morrer, você não consegue sair daí. O que é ótimo, porque se você saísse do carrinho na descida, aí você ia morrer. Qual que é o problema? O problema é que no mercado financeiro é muito parecido. Quando o negócio está subindo, está todo mundo bem. Quando ele está caindo, a sensação que a gente tem é o meu dinheiro vai morrer, vai sumir. E como o dinheiro não está preso com um monte de cinto de segurança, tem gente que vai lá e tira o dinheiro. E se tirar o dinheiro, realmente perdeu. Esse é o problema. Nos últimos 3 meses, sem novembro, os mercados caíram. Muita gente, e graças a Deus com a gente não foi isso, mas muita gente no mercado sacou o dinheiro. Aí é perda permanente de capital. O que a gente precisa lembrar da montanha-russa? Depois que passar aquele frio na barriga de que está caindo, você sabe que vai subir de novo. É isso. Aproveite o passeio, tire o melhor dele e deixe os gestores trabalharem. O melhor exemplo impossível, né? De um mês passado para cá, só nosso fundo de renda variável entregou mais de 10% de rentabilidade. Se você tivesse saído no final do mês passado, porque o resultado no final do mês passado, ainda que tenha segurado o mercado caiu, você teria perdido 10%, isso é perda de capital. Ou seja, o recado é esse, né? Acredite em gestão ativa, fique nela, que a gente consegue entregar o tipo de resultado que a gente mostrou para vocês agora. Agora, eu acho que tem um algoritmo, né? tem uma forma de sintetizar isso ainda melhor para vocês. E essa forma... Tem sim. Lembra que a gente falou, quanto mais tempo você dá, melhor fica? Perfeito. Olha que interessante. A Fiduc só tem 3 anos. 2 anos e 8 meses. Mas se a gente pegar a carteira da Fiduc hoje e olhar ela há praticamente 6 anos, 5 anos e 10 meses,
Olha só o que acontece. Aqueles mesmos perfis, a carteira hoje da Fiduc, nesses mesmos perfis, se você der 5, 6 anos de prazo, ela dá uma lavada no CDI, e vamos lembrar que esse CDI aqui tem ano que foi 14%, tá? Então hoje não é mais assim. Mas também ganha do Ibovespa. Então a gente entrega muita rentabilidade com muito menos frio na barriga. Então não precisa se desesperar quando está ruim, nem achar que vai ficar multimilionário quando está bom esse mês. Já pensou 12%, 14% todo mês? A gente virava o Warren Buffett em não muito tempo. Mas isso não vai acontecer nem de um lado nem do outro. O que a gente faz é entregar resultado com consistência e com parceria. Conclusão, qual é o recado para vocês? A gente fez um webinário sobre isso, usando essa palavra, o santo grau dos investimentos. Tinha até a analogia do filme do Indiana Jones, se não me engano, Walter que trouxe a analogia, mas ele parte de uma função muito simples. Tá? Se vocês quiserem ficar no mercado, diversificar a carteira e ter gestão profissional, o saldo disso, com alinhamento de interesses, são os resultados que a gente acabou de apresentar para vocês. Basicamente pode tirar o sharing, mas essencialmente esse foi o mês de novembro, isso é aquilo que a gente está fazendo por vocês, os resultados são muito positivos, tá? Eles já eram em agosto, setembro e outubro, a gente entende que é mais difícil para vocês entenderem que resultados negativos podem ser positivos, tá? Mas o comitê de investimento estava muito tranquilo esse tempo inteiro, a gente estava tentando reportar isso para vocês. Agora, avalanche de boas notícias para vocês, todo mundo ganhando dinheiro, é muito bom, a gente fica feliz. A gente vai continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo desde sempre, sempre olhando para curto prazo, médio prazo, longo prazo, para equilibrar essas forças todas e entregar para vocês o máximo possível de retorno. E o mais importante, o que a gente sempre coloca para vocês, o acompanhamento do seu planejador financeiro que está nos assistindo agora e que pode explicar para vocês tudo aquilo que a gente falou e ainda mais detalhes, né, Walter? E sobretudo daqui a uma semana, 10 dias, quando a gente tiver o fechamento do mês, todos os relatórios vão ser atualizados, vão ser mandados para vocês e vocês vão ter tudo à mão para poder discutir com o planejador. Uma última boa notícia, a partir da semana que vem, o aplicativo da Fiduc disponível para Android e para Apple, iPhone, já vai estar liberado a parte de investimentos com sua visão de carteira dentro do aplicativo, ou seja, tanto finanças pessoais quanto investimentos dentro do aplicativo celular. A partir da semana que vem, alguns planejadores estão participando dos últimos testes dos números dentro dele, eles já estão liberados para olhar isso em versão isolada para teste, vai ser liberado para vocês no início da semana que vem. Então, Walter, obrigado aí pela apresentação. Imagina, obrigado a você que assistiu a gente e que teve essas boas notícias, né? Porque o mês de novembro realmente é bem bacana, mas principalmente pôde, junto com a gente, entender um pouco mais do que a gente faz, do que a gente está fazendo para que a gestão dos seus investimentos seja a melhor possível e não tenha dúvidas. A gente usa as mesmas estratégias que os grandes investidores do mundo usam e que no Brasil só os multimilionários usavam, agora disponível para você. Senhores, bom final de novembro para vocês. Obrigado por terem conectado com a gente. Até mês que vem. Forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau.